Na minha casa, eu cresci com meu pai e minha mãe, aí veio a minha irmã mais velha, eu, sendo a segunda mais velha, e os meus 2 irmãos mais novos. A nossa família, ela sempre foi muito bem vista por todos. O meu pai, ele é policial militar e ele é muito respeitado. Na verdade, ele é tecido de elogios por todo mundo em volta. Pelo bom homem, pelo bom pai, pelo bom profissional que ele é. Na igreja, meu pai também é muito querido, muito amado. Mas da porta da nossa casa para dentro, a história é outra. Minha mãe casou com meu pai ainda muito nova. Na verdade, todas as vezes que nós fomos conversar com ela para ela contar um pouco da história dela, dá para sentir que ela não gosta de falar sobre isso. Dá para sentir que existe uma dor dentro dela. Meu avô e a minha avó eram da igreja e eles conheceram o meu pai e viram que o meu pai era um bom homem. A minha mãe tinha 16 anos de idade e o meu pai 18. E os meus avós obrigaram a minha mãe a casar com ele. Mesmo a minha mãe deixando bem claro que ela não queria. Então ela foi obrigada. Dentro da minha casa, as coisas são bem sensíveis. O meu pai é aquele homem que nós não podemos discordar dele. Se ele fala e você não escuta ou você não percebe, é sua burra, inútil, eu tô falando com você. É esculacho mesmo. Sempre foi. Lá era hora pra tudo. É hora pra comer, é hora pra dormir, é hora pra tomar banho, é hora pra assistir TV, é hora pra mexer no telefone. Sempre foi assim. Se a janta não estivesse pronta no horário em que ele quisesse, era motivo de briga dentro de casa. Se as coisas não fossem do jeito em que ele falou que tinha que ser, nós já sabíamos que iria ser briga. O meu pai, ele não chegou a bater em nós porque quando eu ainda era pequena, que ele veio pra cima da gente, a minha mãe entrou na frente e falou pra ele, se você for bater nelas, você bate em mim, não bate nelas não. E ali foi quando nós presenciamos a primeira agressão. Dali era qualquer deslize, era tapa na cara. Era violência, era agressão. E era agressão psicológica fortíssima. Tudo a minha mãe apanhava. E era tão doloroso aquilo. Várias vezes eu ficava pensando, quem esse cara pensa que é pra me bater nela? Mas a gente tinha medo demais pra fazer alguma coisa. A minha mãe sempre foi a nossa luz. De algum jeito, eu não sei como, ela ainda fazia com que a nossa infância fosse um pouquinho mais leve, assim, sabe? Ela tentava deixar as coisas mais leves, mesmo quando estava tudo pesado. Era muito difícil. Para vocês terem uma ideia do nível do meu pai, de tanto que ele era amado, foi quando eu menstruei. Eu estava na escola e o meu pai mandou um buquê de rosas na minha escola. Mandou um buquê de rosas e todo mundo ficou... Nossa, as minhas amigas falavam, seu pai é incrível. Nossa, você tem um pai que te ama muito. Você tem um pai maravilhoso. E eu falava, claro. Mas eu não falava pra ninguém o que acontecia. Eu tinha medo de ser pior. Até que chegou um momento em que eu tava com 14 para quase 15 anos. A minha irmã mais velha tava com 17 e os meus irmãos, um tava com 11 e outro tava com 12. E o meu pai, ele queria muito que eu fizesse uma festa de 15 anos. Mas eu não queria, porque eu não tinha amigas. Eu vivia fugindo das minhas amigas, porque elas me chamavam pra sair, sabe? E eu vivia cheia de hematomas, eu tinha vergonha, e meu pai não deixava também, e eu não queria falar que é porque meu pai não deixava, porque eu tinha medo de falar o que eu vivia dentro da minha casa. Então eu preferia não falar nada, sabe? Porque eu não conseguia enxergar as partes boas dali. Então, eu não tinha por que fazer uma festa de 15 anos. Mas o meu pai insistiu. Mas ele fazia questão.
Mas ele queria fazer a minha festa de 15 anos. Por que não? É para aceitar sim, vai fazer sua festa sim. E enfim, eu fui obrigada a fazer a minha festa de 15 anos. Dali a minha mãe, ela começou a ir atrás de tudo, junto com meu pai. Nós alugamos um dos salões mais incríveis da nossa cidade, contratamos o DJ mais famoso da nossa cidade e eu tive tudo do bom e do melhor, com buffet, com decoração, com tudo. E por incrível que pareça, nesse processo, tinha vezes que eu até me esquecia que eu estava sendo obrigada a fazer essa festa, sabe? Às vezes o processo era até bom. E na festa de 15 anos, todo mundo sabe que tem que ter um príncipe. Só que nunca na vida eu não tinha nem amigas mulheres, quem dirá homens. Meu pai falava pra mim que se pegasse eu no telefone, conversando ou namorando, ele quebrava as minhas pernas. E como tudo era tapa na cara, então eu tinha muito medo disso. Não falava com ninguém. Ele me disse que conversaria com um amigo dele da profissão, que um amigo dele tinha um filho de 15 anos que poderia ser o meu príncipe. Conversou com ele, o rapaz aceitou. Esse menino, ele veio para os ensaios. E ele era até bonitinho, sabe? E ele era super brincalhão, e ele dançava e tudo. E eu sempre fui muito séria e muito calada. Então ele puxava assunto, ele falava muito mais dele, até porque eu não puxava assunto, eu meio que respondia o que ele falava e às vezes respondia com poucas palavras. Então acaba que eu não falei muito da minha vida pra ele, não falei de mim, ele falava dele, da vida dele, das coisas dele. E que legal tudo isso, sabe? Eu fiquei feliz por isso. Até que chegou o dia do meu baile. No dia do meu baile, foi tudo muito bonito, nós fizemos a dança e tinha muitas e muitas e muitas pessoas. No meio desses convidados, tinha uma menina que eu já tinha visto ela na minha escola. Eu não sabia ainda quem ela era, porque quem fez a lista de convidados da minha festa, claro que foi o meu pai. Mas a gente começou a conversar e eu descobri que ela era prima do garoto que tinha dançado comigo, com o príncipe do meu baile. O pai dela era irmão do pai dele e tal. Enfim, nós ficamos ali grudadas. Nos tornamos colegas e nos aproximamos bastante. Começamos a conversar muito e do meu aniversário, nós começamos a ter uma amizade. O que era muito estranho para mim, mas como o meu pai conhecia os pais dela, o pai dela, então meu pai permitiu eu ter amizade com essa garota. E essa garota, eu acho que ela salvou a minha vida, porque as amigas dela se tornaram as minhas amigas. E para casa dela eu podia ir, a gente podia ir ao shopping, a gente podia fazer algumas coisas que eu não podia de jeito nenhum. Mas é claro que quando eu chegasse em casa, era uma lista de interrogatórios sobre todos os passos que nós demos. E óbvio que eu tinha que mentir, porque eu só podia assistir filme no cinema que tivesse valores cristãos. Porque eu só podia estar em lugares que tivessem valores cristãos. Mas se a comida não estivesse pronta, era tapa na cara. Mas lá no palco da igreja, ele era exemplo de casamento. Aquilo tudo. A gente vai crescendo, né? E as coisas vão nascendo, ou melhor, crescendo, porque elas já estão dentro da gente e a gente só tem que aceitar. Com o tempo, essa minha amiga, ela falou que tinha passado o meu telefone pro primo dela. O que na hora eu fiquei muito desconcertada e eu não sabia o que responder, porque eu nunca tinha falado nada que acontecia dentro da minha casa. Ninguém sabia como era lá dentro. Ninguém sabia como era o meu pai de verdade. Eu não podia falar pra ela pra não passar de jeito nenhum, porque se ele me mandasse mensagem e o meu pai soubesse, o meu pai me arrebentava. Eu deixei ela passar, óbvio. E a partir dali, ele começou a conversar comigo. Nós começamos a conversar um com o outro. E eram várias conversas, mas tudo muito regrado. Era apagar a conversa, mudar o nome para outro nome, trancar e ter muito cuidado com a hora de responder. Cara, se o meu pai pegasse eu rindo pro telefone, ele tomava o celular da minha mão e ia ver o que eu tava rindo. E se fosse algo que ele não quisesse que eu visse ou não quisesse que eu gostasse, era tapa na cara. Então, eram ameaças de que ia me quebrar, que ia quebrar minha cara, né? E não só eu, como todos os meus irmãos. Até que, beleza, passou
2 meses que eu tava conversando com esse rapaz, tendo esse relacionamento meio que escondido, né? Meio não, 100% escondido. O garoto resolve que queria pedir a minha mão pro meu pai. E na hora eu falei, não, né? Eu pensei comigo, nossa, não é uma boa ideia, eu acredito que meu pai não vai deixar. Não falei também como era o meu pai. Queria expor que eu era vítima assim, sabe? Não deu certo. O garoto acabou indo na minha casa junto com os pais dele, bateu lá na porta. E no final, como ele era um rapaz da igreja, o pai dele era amigo do meu pai, a família tinha algo em comum, o meu pai disse que estava tudo bem, passou as regras de que nós tínhamos que cumprir sobre o relacionamento e autorizou o namoro. A partir dali, eu estava namorando oficialmente. Quando meu namorado e os meus novos sogros tinham ido embora, o meu pai desceu a mão na minha cara. Ele me deu um tapa e falou pra mim, parabéns, pelo menos uma vez na vida você fez alguma coisa que presta, que é arrumar um menino bom de família. Bom, a partir dali eu comecei a ter uma vida com meu namorado. Eu podia ir à casa dele, porque os pais estavam lá e passavam tudo pro meu pai. Ele podia vir à minha casa. A família dele fazia churrasco, a minha família ia. A nossa família fazia churrasco, a família dele vinha. Mas aí o meu pai teve a brilhante ideia de que, se a minha filha mais nova está namorando, a gente precisa arrumar um namorado para minha filha mais velha. E assim ele quis começar a arrumar um relacionamento para minha irmã mais velha. Acontece que a minha irmã, né, falou que não, que tipo, que não era, que não queria, que não sei o quê. E começou uma briga dentro de casa, os dois começaram a brigar. E a minha irmã soltou que ela já tinha um namorado e não era namorado, era namorada naquele momento. O meu pai foi pra cima dela, porque o meu pai se sentiu, ele é extremamente homofóbico, ele foi com tudo pra cima da minha irmã. Aí a minha mãe foi entrar no meio, e aí eu entrei no meio, e aí meus irmãos entraram no meio, e o meu pai percebeu que todos nós já sabíamos dessa informação da minha irmã. Mas não tinha ninguém contado pra ele. Mas, gente, como? Como fala alguma coisa pra ele? É impossível. Ele ficou com muita raiva, saiu batendo na gente, trancou a gente dentro do quarto, todos nós. Trancou. E há um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, que por muito tempo, talvez para sempre, isso vai estar marcado dentro de mim, ele aumentava. Ele colocava música, aumentava o som dentro de casa. Pra poder os vizinhos não escutar, às vezes, os berros, as violências que ele praticava. Ele aumentou o som e ali a gente só ouvia muito barulho de porrada, de pancadaria, de bate e quebra coisa e joga coisa e destrói coisa vindo do quarto deles ou de algum lugar mais profundo da casa, sabe? E a gente dentro do quarto chorando, o que já era natural pra gente, apesar da gente nunca achar isso comum e nem normal, mas era uma coisa que acontecia, né, há muito tempo. E aí no outro dia de manhã, ele abriu a porta do quarto, porque ele queria que alguém fizesse café pra ele, e liberou a gente pra poder fazer o café. A gente pegou, fez o café, levou pra ele e ele saiu pra trabalhar. Detalhe, a gente não podia ir atrás da nossa mãe ou falar com a nossa mãe depois das agressões dele. Nós entramos dentro do quarto. A minha mãe, ela estava redobrada em cima da cama. Ela estava recolhida, muito pálida, com uma boca branca, com muito debilitada. Ela estava muito mal. Ela estava muito machucada. Naquele mesmo momento, a gente falava assim, mãe, e ela não conseguia se movimentar. A minha mãe não conseguia se movimentar. Foi muito difícil, na hora a gente entrou em desespero, não sabia o que fazer, não sabia para quem ligar. A gente decidiu, minha irmã foi, a gente levou ela para o hospital. Chegamos lá no hospital, ela foi atendida de imediato. Eu lembro da cara da enfermeira.
Quando a enfermeira olhou assim pra ela, a enfermeira fez uma cara de muito susto, assim, e a boca da enfermeira ficou igual a da minha mãe, ela ficou pálida, igual a minha mãe. Na hora, a enfermeira já levou ela urgente, minha mãe teve que fazer cirurgia, e foi aquela loucura, sabe? O hospital ficou todo na correria. E já o que aconteceu? Chamaram o conselho tutelar, chamaram a polícia, e a gente também tava cheio de hematoma, né? Inclusive, eu tenho uma lembrança na minha cabeça de uma vez que ele bateu em mim e na minha irmã, e a gente se olhou no espelho assim, ó, e eu tava com a boca inchada e minha irmã com os olhos inchados. São lembranças que eu tenho dele, sabe? E aí, naquele momento, eles começaram a perguntar o que tinha acontecido, e eu lembro que eu chorei tanto, eu chorei tanto, que eu acho que meus olhos iam sair pra fora do tanto que eu chorei. Eu acho que por tantos anos eu fiquei com aquilo tão guardado dentro de mim, eu sempre quis tanto falar o que acontecia dentro da minha casa pra fora, eu queria tanto expor a situação, sabe? Eu queria tanto, que quando eu expus também, nossa, foi tudo assim, ó, foi tudo pra fora, foi muito doído pra mim, pra minha irmã, pra todo mundo. Resultado: a minha mãe quebrou 2 costelas, teve o pulmão perfurado e uma hemorragia na cabeça. A minha mãe ficou internada. A minha mãe foi vítima de feminicídio. A minha mãe quase morreu. Quando a enfermeira voltou, ela falou assim: se vocês tivessem demorado mais algumas horas, talvez a sua mãe não estava aqui. Sua mãe não tinha sobrevivido. Porque o pulmão dela, a cabeça dela, ela poderia ter morrido. Sabe? E aí naquele momento foi chegando policial e perguntando, e foi uma loucura, assim, sabe? Todo mundo falando, só que não tinha como. Meu pai era culpado. Teve amigos da polícia dele, óbvio, que ainda falavam, mas o que ela fez? Mas ela deve ter provocado. Mas alguma coisa aconteceu. Ele não ia fazer isso à toa. Ele fazia isso sempre. Sempre. Era um tapa, era um grito, era um berro, era um objeto que era jogado, era uma agressão. Sempre. Bom, depois disso, acabou que o meu pai ele foi julgado. O meu pai ele pegou 30 anos de prisão. Ele foi preso. E ali foi um processo muito delicado para todos nós, porque nós tínhamos medo dele voltar, nós tínhamos medo dele, porque consideraram, né, que a minha mãe estava no hospital, então era como se, eu não sei explicar, eu só sei que ele foi levado. Depois de colherem o nosso depoimento, né, depois da enfermeira passar o laudo médico para a polícia, depois de algumas pessoas fazerem um movimento a favor da situação que estava acontecendo, eles denunciaram o meu pai por agressão a nós filhos, e nós éramos 4 crianças, todas agredidas, e tentativa de feminicídio contra a minha mãe. Ele foi preso, ele foi julgado e ele foi condenado a 30 anos de prisão. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, mas a gente foi passando por tudo de pouco a pouco, né? Nós tínhamos um pouco de medo da situação, de como ia funcionar, ele era da polícia, ele era bem visto, sei lá. E se ele conseguisse persuadir? Essa era a nossa preocupação. As pessoas tinham uma visão dele de tão bondoso, amoroso e perfeito que é difícil de acreditar que ele fez o que ele fez, né? Então, nós tínhamos medo dele conseguir persuadir as pessoas e ele acabar sendo inocentado ou ficar livre da cadeia, sabe? E acabar voltando e vindo atrás da gente, isso era muito perturbador. Mas quando ele foi julgado, condenado e preso há 30 anos, foi como se tivesse tirado, assim, alguma coisa do nosso corpo, da gente, um peso, um medo, uma raiva, uma angústia, uma rejeição, um bloqueio. Eu lembro que nessa época o meu namorado e o namorado da minha irmã ficou muito do nosso lado, acolheu muito a gente, deu muito suporte, sabe? E foi muito importante eles estarem ali com a gente. A minha mãe saiu do hospital depois de meses, porque ela ficou realmente, né, foi delicada a situação dela. Dali ela já não quis mais voltar para casa, a gente quis alugar um outro lugar, então nós pegamos tudo que era nosso, mudamos de cidade. Minha mãe ela foi se recuperando, de pouco a pouco ela foi melhorando, de pouco a pouco ela foi voltando, né?
E aí ela arrumou um emprego, minha mãe começou a trabalhar com evento. E eu acho que a minha festa de 15 anos foi um lugar ali onde ela se descobriu. E ela começou a fazer tudo. Ela é organizadora de eventos, sabe? Ela seleciona o lugar, a cor, o tema, a festa, o bolo, o buffet, a decoração. Ela deixa uma festa pronta, assim, sabe? Ela entrega uma festa pronta. Ela é muito boa no que ela faz. Ela é um exemplo de mulher, de pessoa. Eu comecei a trabalhar também, continuei tendo meu relacionamento e com o tempo, tanto eu quanto a minha irmã, a gente continuou tendo relacionamento com os nossos primeiros amores. O meu namorado veio, nós casamos, né? Começamos a nossa vida. Minha irmã também casou com a namorada dela e começou a vida dela. E assim, uma coisa que eu faço atualmente é trabalhar em ONG. Hoje eu falo com mulheres, eu conto a minha história para as mulheres, tudo que eu não falava na minha infância, que eu não me abria, que eu não contava para as minhas amigas, que eu não contei para o meu namorado, todo aquele sufoco, aquele aperto, aquela dor que eu tinha na minha garganta quando eu ia olhar para minha história, hoje eu uso como força e como depoimento para ajudar mulheres a saírem de situação de violência doméstica, ajudarem filhas a não entrarem dentro de relacionamentos violentos, a saírem dessa realidade. Eu sou muito feliz e muito satisfeita com o meu trabalho. E a minha mãe, atualmente, ela arrumou um namorado. Gente, depois de anos, ela arrumou um namorado que falta beijar os pés dela. E, sinceramente, ela merece. Ela merece uma pessoa que trate ela como a rainha que ela é. Porque a história dela é muito bonita e é muito forte, sabe? Bonito em ter saído desse ciclo vicioso e forte por ter aguentado e sobrevivido a uma tentativa de feminicídio. Oi, My Cats, tudo bem? Com essa onda de feminicídio no Brasil, eu fiquei com o coração doendo em ler esse relato, né? É um relato muito delicado e muito doloroso, mas que pelo menos teve um fim mais feliz, um fim agradável, onde o agressor tá pagando pelos crimes que ele cometeu e a vítima tá conseguindo reconstruir a vida e ser feliz. E não só a vítima, né? Aqui nós temos que falar as vítimas, porque não foi só a mãe sofreu a tentativa de feminicídio, mas os filhos todos, eles também foram agredidos, né? Um detalhe que ela fala na história é que eles passaram anos fazendo tratamento psicológico e que atualmente eles conseguem lidar melhor com a situação. É um detalhe importante que tem que ser falado, porque foi um processo que ajudou muito eles a olhar a vida com outros olhos e ter aquela quebra de expectativa, né, de ciclos e ver oportunidades e possibilidades felizes em volta de si. E aqui no Brasil, gente, a lei do feminicídio, o crime, ele é um crime qualificado, significa que ele tem uma penalização mais alta, levando de 12 a 30 anos de prisão, e também se tornou um crime hediondo. O crime hediondo é quando ele tem menor possibilidade de fiança, ou seja, mesmo pagando, a possibilidade de você sair é mínima, e também com uma progressão mais lenta, ou seja, tudo para você vai ser um pouquinho, tipo assim, né, mais devagar. Então, graças a Deus, a gente consegue ter essa penalização para a gente conseguir fazer o mínimo de justiça. E de verdade, se você tá sofrendo qualquer tipo de agressão, ou seu vizinho, ou sua tia, sua mãe, você mesma, denuncia, né, diz que 100, chama a polícia, vai na delegacia da mulher, você tem seus direitos, sinta-se forte, tente se acolher em outras mulheres que vão te abraçar. Tem muitas mulheres, principalmente mulheres que estão aí no mercado profissional, elas têm uma tendência a abraçar outras mulheres. Peça ajuda, não se cale, denuncie, porque agressor, ele tem que pagar pelo que ele faz, né? Muito obrigada por ter enviado essa história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me mande a sua história no storiescanal@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.